Oi, bora aprender a fazer esse quadradinho aqui de crochê com a base sendo um coração. E a base, que é esse coração, eu ensinei a fazer no vídeo que tá linkado a essa pergunta que eu tô respondendo aqui. Basicamente, a gente vai fazer a primeira carreira, que é a carreira que a gente faz para fazer esse formato do coração. E aí, depois, a gente vai vir aqui subindo as carreiras para depois fazer, né, o formato do quadrado. Então, eu não vou fazer um tutorial ensinando essa primeira parte, que é essa base do coração, porque eu já ensinei nesse tutorial. Então, se você não sabe, clica lá, que aí você faz essa primeira parte. De materiais, eu tô utilizando uma agulha de 4,5 milímetros, mas você pode utilizar a agulha e a linha que você achar melhor. Vai depender muito do tamanho que você vai querer o seu quadrado. As linhas eu tô utilizando uma Charme e uma Anne, e eu tô utilizando as duas pernas do novelo, sabe? A pontinha que vem dentro do novelo e a pontinha que vem fora do novelo. Como eu disse, a gente vai precisar fazer, né, aquela primeira carreira, que é a que a gente faz o formato do coração, né? Então, eu fiz aqui a minha e tô fechando ela com um ponto baixíssimo dentro do meu círculo mágico para poder finalizar essa primeira parte. E aí, eu puxei aqui o meu círculo mágico para poder deixar o coração bem fechadinho e a gente começar a trabalhar os pontos para fazer o formato do quadrado. Daí, a gente vai precisar agora de marcadores. Caso você não tenha marcador, você pode marcar ali o ponto riscando ou botando uma linha, porque esses marcadores, eles vão ajudar a gente a determinar os 4 pontos, né, as 4 quinas do nosso quadrado. Daí, pra gente poder determinar onde é que vai ficar cada marcador, a gente vai vir aqui nesse ponto do meio, que é a pontinha do nosso coração, que é o ponto alto duplo, e vai contar ele mais 2 pontos, e no quarto a gente vai colocar um marcador. Daí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai vir no meio, contar 1, 2, 3. E no quarto, colocar outro marcador. Daí, entre esses 2 pontos, essas 2 quinas, a gente vai ter uma quantidade de 5 pontos aí. Daí, a gente vai virar e vai vir ali nas correntinhas, né? Tem o último ponto que a gente tem o ponto alto duplo e a primeira corrente que a gente faz. Nela, a gente vai colocar o marcador e do outro lado, do mesmo jeito. Colocar na primeira correntinha ali um outro marcador. Com isso, depois de colocar os marcadores, a gente tem aí as 4 quinas do nosso quadrado definidas. Ah, mas o que é quina? São essas pontas aqui do nosso quadrado, né? Então, onde está o marcador, cada uma é uma ponta do quadrado. Agora, vamos fazer o nosso quadrado. Então, a gente vai vir aqui no ponto do meio, né? Aquele ponto alto duplo que a gente tem. E a gente vai puxar a nossa linha para dentro desse ponto para começar a trabalhar os pontos em cima de cada ponto de base para poder formar o nosso quadrado. Então, eu gosto de torcer aqui a minha linha, puxar a linha para dentro dessa laçada para deixar bem presinho. E agora, eu vou fazer uma correntinha porque vai ser aí nesse ponto equivalente a um ponto baixo. O próximo ponto a ser inserido vai ser um ponto médio. Então, a gente dá uma laçada com a linha na agulha, puxa a linha para dentro do ponto e depois puxa a linha para dentro das 3 laçadas e finaliza o ponto médio aí. O próximo ponto a ser inserido é um ponto alto, então a gente vem e insere aí esse ponto alto. E ele é o último ponto antes da quina, que é onde a gente vai fazer o nosso aumento para ter o formato do nosso quadrado. Então, eu venho aqui onde está o nosso marcador e insiro um ponto alto. Depois disso, para poder fazer, né, o aumento, eu espaço ele por uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha e insiro no mesmo lugar um outro ponto alto. Finalizando isso, eu tiro o meu marcador para poder começar a trabalhar os outros pontos nos outros pontos de base. E aí, eu venho agora com o próximo ponto, inserir mais um ponto alto. Então, nele eu venho e insiro um ponto alto. E o próximo, eu já vou trabalhar com um ponto diferente. A gente já tem aí a nossa quina, né, do nosso quadrado já bem bonitinha. E aí, o próximo, eu venho inserindo um ponto médio. Depois de fazer esse ponto médio, tô aí terminando o ponto médio. Depois de fazer o ponto médio, a gente vai trabalhar nos próximos 2 pontos baixos. Eu venho aqui, então, faço o meu primeiro ponto baixo e depois eu faço o meu segundo ponto baixo. Agora, a gente já tá perto aqui, né, da próxima quina e a gente tem só mais um ponto a ser feito. Nele, a gente vai inserir um ponto médio. Depois disso, a gente já chegou aqui na quina, então eu vou tirar o meu marcador para poder começar a trabalhar os pontos nessa correntinha. Então, a gente vem aqui e insere nessa quina um ponto alto e vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra quina, né? Fazer um ponto alto, uma correntinha e no mesmo lugar fazer um ponto alto. Depois, a gente vai trabalhar nas correntinhas que a gente tem aqui, tanto de um lado quanto de outro, né? A gente tem aquelas 4 correntinhas que a gente subiu, então, a gente vai vir na próxima, que no caso seria a segunda correntinha, a gente vem aqui e trabalha mais um ponto alto. E na próxima, que é a terceira correntinha, a gente vai e faz mais um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar aí depois dessa quina 2 pontos altos a mais.
Daí agora sobrou a última correntinha, que é a quarta correntinha, né? A gente vai vir e vai pegar essa quarta correntinha desse lado e pegar a quarta correntinha do outro lado para poder trabalhar com elas duas juntas um ponto aí, que no caso vai ser um ponto alto duplo. Então eu dei aqui a minha primeira laçada, a segunda laçada para poder trabalhar tanto de um lado quanto de outro, né? Pegando as duas correntinhas dos dois lados, fazendo esse ponto alto duplo aí. Então, eu vim aqui e acabei não pegando direito a correntinha do outro lado, então eu vou ter que me virar para poder fazer o próximo ponto certinho ali. E aí, a gente vai ter que repetir, né? Se é a mesma coisa que a gente fez depois aí da quina, fazer do outro lado. Então, a gente tem aí duas correntinhas que a gente precisa trabalhar 2 pontos altos. Então, eu venho aqui na minha primeira correntinha, como eu peguei errado lá a correntinha, eu ajustei aí para poder fazer esse meu primeiro ponto alto. Então, eu fiz o meu primeiro ponto alto e sobrou mais uma correntinha antes do marcador, que é pro segundo ponto alto. Venho e faço ele para poder chegar e agora na quina fazer aquele mesmo aumento que a gente fez nas duas últimas quinas. Depois de fazer esse aumento, né, nessa quina, a gente vai vir agora trabalhando essa parte da lateral, que é exatamente o que a gente fez, aquele ponto médio, depois os 2 pontos baixos, depois o ponto médio e depois o ponto alto para chegar na próxima quina. Então, essa parte não tem segredo, é literalmente repetir o que a gente fez lá no início. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto fazendo esse ponto médio e depois fazendo os próximos pontos, que é um ponto baixo, mais um ponto baixo, e aí depois o ponto médio e o ponto alto. E aí, a gente já chegou no nosso marcador, finalizando esse ponto alto, e nele a gente vai fazer aquele mesmo aumento que a gente conhece, que é o ponto alto, uma correntinha e o ponto alto também no mesmo lugar. Agora, só falta os últimos pontos para a gente finalizar aí essa primeira carreira, que no caso seria aquele ponto alto, depois o ponto médio e finalizar na correntinha com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui e faço logo o meu próximo ponto, que é o ponto alto, depois eu venho para o próximo, que é o ponto médio, e aí sim a gente vai finalizar aí a carreira na correntinha, passando a agulha com a linha, fazendo um ponto baixíssimo aí, pra gente já dar o início da nossa segunda e última carreira. Mas já dá pra ver que tá ficando bem bonitinho aí já o formato do nosso quadrado. Eu gosto de ficar puxando pra soltar mesmo os pontos, porque como a gente tá fazendo aí vários pontos de tamanho diferente, ele pode inicialmente não parecer que realmente é um quadrado, mas vai pegar essa forma. Daí agora a gente vai trabalhar a nossa última carreira, que é a carreira para definir exatamente o tamanho do nosso quadrado, né? A forma do nosso quadrado. Então, a gente vai trabalhar pontos altos. Eu subi aqui 3 correntinhas e vim para o próximo ponto para fazer o meu segundo ponto alto, porque aquelas 3 correntinhas são equivalentes ao primeiro ponto alto. Fiz o terceiro e o quarto ponto alto antes lá daquela abertura onde tem a primeira correntinha que a gente fez na quina, né? Então, a gente vem aí nessa abertura e vai inserir um aumento. No caso, a gente vai inserir 2 pontos altos aí, fazer uma correntinha e inserir no mesmo lugar mais 2 pontos altos. Esse vai ser o aumento que a gente vai fazer sempre em cada quina dessa. Não tem segredo essa última carreira, é só literalmente fazer esses aumentos em cada quina e nos próximos pontos sempre trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até chegar na próxima quina e fazer esse aumento, que no caso é esse conjunto de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui e vou voltar só para finalizar essa carreira já com vocês. Então, aqui eu já finalizei praticamente todos os pontos, né? E eu vou fazer o meu último ponto aqui para poder fechar essa carreira com vocês. Nas 3 correntinhas, vim aqui e fazer o ponto baixíssimo. E é isso, basicamente é assim que o nosso quadrado fica. Eu gosto de vir puxando assim os pontos, porque como a gente estava trabalhando em um formato que não é um quadrado exatamente, né? Às vezes ele pode ficar puxado um pouco mais para um lado do que para o outro, então eu gosto de vir soltando assim os pontos. Daí, se vocês tiverem também a blocagem, vocês podem fazer a blocagem do quadradinho de vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!